e nos envolver com as atividades, com o trabalho, com o esforço de melhoria e de crescimento espiritual que todos nós estamos propondo a nós próprios. Nós trazemos o abraço da União Espírita Mineira, a solidariedade para o esforço, para o trabalho de vocês, um abraço da Dona Neném, para todos vocês, do Peralva, do Honório, de toda aquela turma que tem acompanhado com muito interesse, com muito carinho, os esforços e os andamentos das tarefas. Está dando para ouvir? Nos foi proposto o tema assistência social. Por favor. E nós, que entendemos ser talvez dos maiores desafios para todos nós, que somos chamados a movimentar no campo do cristianismo moderno, do cristianismo redivivo, que a doutrina espírita nos traz, não poderíamos deixar de nos lembrar de determinados aspectos ligados à área da assistência social e que nos projeta diretamente para os ensinamentos de Jesus. Nós, muitas vezes, temos caminhado no campo do trabalho, do estudo, dentro de determinadas características que foram peculiares também aos apóstolos. Muitas vezes nós nos lembramos e buscamos comparar a nossa posição frente ao trabalho, frente às propostas que nos são trazidas, com a própria caminhada de dois discípulos de Jesus naquela bela passagem da estrada de Emaús. Quando eles caminhavam à tarde, bem no início da noite, quando o sol já se punha, se preparava para se pôr, eles, desalentados, desanimados, tristes mesmo, desesperançados, buscavam, de alguma forma, refletir sobre as últimas ocorrências que culminaram com a crucificação de Jesus. E eles, nesse estado de espírito, perceberam ao cair da tarde, no início da noite, segundo nos relata o evangelista, que se aproximou deles um caminhante e eles, envolvidos naquelas questões que chocavam profundamente os seguidores do Cristo, naquelas interrogações acerca do futuro do Evangelho, acerca das futuras responsabilidades que viriam recair sobre os seus ombros, eles então, naturalmente, entabularam conversação com aquele desconhecido acerca das ocorrências que se deram alguns dias atrás, que foi a crucificação de Jesus. E então, naquela conversação, naquele envolvimento, naqueles cismares, naquelas dúvidas, naquelas angústias, naquele desalento, eles sentiram a necessidade de parar para buscar o abrigo em função dos riscos das caminhadas noturnas, das caminhadas nas trevas, e somente quando entraram na hospedaria, somente quando se envolveram com a proteção do albergue e assentando-se à mesa, ao repartir o pão, é que eles perceberam que caminharam com Jesus durante um longo trajeto sem ser percebido. Então é significativo para nós, e nós ficamos refletindo, que muitas vezes nós vamos descobrir Jesus é na hora da divisão, é na hora do anseio de repouso, de proteção, de repartir o alimento. Não somente o alimento físico, mas especialmente o alimento espiritual. E é por isso que nós achamos que o trabalho assistencial é das tarefas mais importantes na seara espírita, porque é exatamente quando nós podemos nos defrontar com Jesus. E quando também nós propiciamos
às criaturas o despertamento para Jesus. É a hora que nos encontramos famintos, a hora que nos encontramos cansados, a hora que nos encontramos desalentados, perdidos, preocupados, é que nós vamos descobrir que muitas e muitas vezes Jesus tem caminhado conosco e nós não temos percebido. Então, nós vamos concordando também com determinados companheiros que certa feita declararam em alto e bom som que haviam visto Jesus. Isso se deu com um respeitável sacerdote católico que declarava que ele e alguns outros companheiros haviam visto Jesus. Chocou muitos corações. Chocou muitos corações. Mas ele explicou depois que havia visto Jesus através das dificuldades do próximo, das lutas do próximo, dos sofrimentos alheios, porque ele não poderia imaginar que Jesus não estaria presente ali. E nós, refletindo sobre o discurso desse respeitável trabalhador do bem, nós descobrimos que o próprio Cristo endossa essa posição dele. Endossa essa posição dele e endossa a posição de todos nós quando nós dissermos que através do trabalho assistencial nós nos encontramos com Jesus. Mais do que nós vermos Jesus, nós podemos nos encontrar com Jesus através do trabalho. E talvez Jesus, para nos chamar à conscientização, permitiu que Mateus registrasse uma bela passagem, uma bela figura dele, quando ele diz que ele convida os benditos do reino de Deus para o lugar que os estava preparado, que para eles estavam preparados desde o início do mundo. Porque ele teve fome e lhe deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Estive na prisão e fostes me visitar. Então, relata o Evangelho o seguinte: e os justos lhe responderam dizendo: mas, Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando, Senhor, que estivestes doente e nós fomos te visitar? Ou estivestes preso e nós cuidamos de ti? Quando é que estivestes nu e nós te vestimos? E ele então lhe respondeu dizendo: na verdade vos digo, que toda vez que fizestes isso a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Então aí nós vamos entender por que é que foi muito feliz a figura do sacerdote católico, quando diz que encontrou Jesus. E por que é que nós devemos estar atentos ao trabalho? Porque o trabalho assistencial, efetivamente, confirmado pelos próprios evangelistas, é um encontro com Jesus. Jesus chamou a nossa atenção para cuidar dessas criaturas menores, dessas criaturas em lutas, em dificuldades, e que tudo que nós fizéssemos a eles, nós estaríamos fazendo ao próprio Cristo. Então fica aí a necessidade de nós não somente nos envolvermos com a tarefa, até muitas vezes deixando que a rotina tome conta das nossas propostas, porque muitas vezes nós nos envolvemos com entusiasmo, com a motivação, mas os anos vão como que tomando conta e vão de alguma forma nos levando àquele automatismo, àquela rotina. Mas estarmos reciclando permanentemente as nossas propostas de trabalho. Permanentemente. Refletindo o que seja esse trabalho. O que é efetivamente o trabalho.
Porque nós vamos encontrar sempre respostas diferentes na medida da nossa maturidade, na medida do nosso crescimento, na medida que nós vamos evoluindo na visão das questões espirituais, da própria doutrina, nós vamos encontrar respostas diferenciadas. Se nós perguntarmos para vocês o que seja o trabalho de assistência, nós estamos certos que muitos de vocês haverão de nos responder que é uma tarefa de amor. Vocês vão lembrar da abnegação, do serviço do amor, correto? Certamente, muitos vão lembrar. Outros vão lembrar da solidariedade, da fraternidade, não é isso? Sim, o trabalho assistencial é tarefa de amor, o trabalho assistencial é uma tarefa em que envolve a ação solidária, o impulso de solidariedade, mas não somente o impulso de solidariedade. Para ser uma tarefa assistencial espírita, é preciso que venha revestida com uma postura cristã. Aquela postura cristã que nos indica a necessidade de sermos também fraternos. Porque nós podemos ser solidários sem ser fraternos. Nós podemos envidar esforços para auxiliar as pessoas, mas não fazermos com aquele sentimento cristão, com aquela disposição íntima de estarmos ali de forma amena, despretensiosa, carinhosa, cuidadosa, sensível com a problemática do companheiro ou da companheira, do próximo em dificuldades. Então nós vamos ver que o trabalho de assistência é muito mais do que estarmos ali fazendo distribuições, do que estarmos ali porque um grupo de companheiros nos convidaram para auxiliar alguém. É uma tarefa que vai exigir de nós esforço no campo da reflexão, se nós estamos atuando da melhor maneira, porque a solidariedade é um impulso natural do campo do raciocínio, da nossa razão. Vemos uma dificuldade, vemos a criatura, nós pensamos, olha, precisamos de ajudar essa criatura, porque afinal de contas, estamos aqui, podemos ser úteis. Quer dizer, nós vamos então partir para uma ação solidária, concatenar meios para resolver, em parte ainda que seja, para minimizar a dificuldade da criatura. Mas esses impulsos, até o ateu muitas vezes tem. Até o ateu muitas vezes tem. Até a criatura que não está envolvido diretamente com os ensinamentos de Jesus, pode ter. Porque o bom senso diz, vamos estudar, não podemos ficar de braço cruzado. Correto? Mas o cristão já vai então sentir a necessidade de também ver como ele vai atender a criatura, a maneira como ele vai abordar a criatura. Então vem aí a necessidade da reflexão. Estou atuando da forma correta? Estou efetivamente beneficiando essa criatura? É disso que ela precisa? Isso que eu estou fazendo em favor dela está efetivamente favorecendo a sua evolução espiritual? Está auxiliando essa criatura no que diz respeito ao seu crescimento espiritual? Então nós vamos começar também a pensar no campo do sentimento. A razão dita para nós que nós devemos propor e questionar esses processos. Mas se nós ficarmos só nesse questionamento, nós estamos só pensando. Nós não estaremos sentindo. Então nós vamos também trabalhar no campo do sentimento, porque muitas vezes nós podemos nos sensibilizar com as dificuldades alheias, mas ficarmos ali, até chorar. Quantas criaturas, ao ver a problemática do ser humano, chora? Chora, chora, se condói, mas faz o quê? Às vezes nem da pressa se lembra. Então, é o sentimento sem a contribuição, sem os controles da razão. É o chamado sentimentalismo. É o desequilíbrio do sentimento, que não vai edificar nada em favor do outro e muito menos em favor da criatura que se sensibilizou. Então vejam vocês
que já nas primeiras questões que nós fizermos, o que seja o trabalho assistencial espírita, nós a defrontamos com determinados enigmas, com determinadas propostas para nós pensarmos e nos empenharmos para estarmos dentro desse chamamento. Por isso que Emmanuel, com muita felicidade, diz que a caridade é filha da solidariedade e da fraternidade juntas. Juntas. É o esforço, é o empenho para minimizar as dificuldades, mas com cuidado para controlar o sentimento. Nem o sentimento sem esses controles, porque ele vira o sentimentalismo que nada constrói, e nem a razão sem a contribuição do coração. Porque a razão sem o sentimento nos leva à frieza, à indiferença e à crueldade. Então, nós poderíamos também nos perguntar o que é que nós vamos fazer, para que nós vamos atuar. Não é isso? Para quê? E quando nós começamos a fazer essas perguntas, esse para quê, nós vamos ver que já o trabalho começou a nos beneficiar no sentido de nos educar no campo da razão, nos aprimorar no campo do sentimento. Então vejam vocês o quanto nós precisamos do trabalho, porque são naqueles desafios que as dificuldades alheias nos propõem que nós começamos um embate de nós para conosco mesmo. Começamos aquela luta silenciosa para acertar da melhor maneira se nós estivermos atentos aos ensinamentos da doutrina, se nós estivermos querendo efetivamente fazer o melhor. Então vejam que nós já somos beneficiados no trabalho porque ele nos leva a trabalhar no campo do nosso sentimento para deixá-lo mais ajustado. E também nos leva a aprimorar a nossa razão, não é? Não somente educar os nossos sentimentos, mas também aprimorar o campo de raciocínio. Por quê? Porque vai nos propor a pergunta do que é que nós estamos fazendo ali, para que nós estamos ali envolvidos. Nós vamos lembrar então de quê? Quando fala em dificuldade, fala do nosso esforço, nós pensamos logo em alívio, não é isso? Vamos aliviar a dificuldade do companheiro. Vamos aliviar. Mas é só o alívio? Nós só vamos lá para aliviar a criatura? Nós precisamos também de consolar, não precisamos? Efetivamente, a doutrina espírita tem todo o material para esse consolo eficiente, por causa dos princípios que fundamentam a doutrina espírita. Então nós vamos passando para a criatura, buscando informá-la das suas lutas, dos porquês das suas lutas, não é? E através desta conscientização nós levamos à criatura o consolo, porque ela vai aprendendo antes o que aconteceu, aos poucos nós vamos mostrando para ela as razões pelas quais ela se encontra naqueles embates e o que ela deve fazer para sair daquela situação, o que vai acontecer depois. Nós vamos abrir perspectivas novas para as criaturas, vamos abrir novos horizontes, e esse horizonte virá através do esclarecimento. Esclarecimento que só a doutrina espírita efetivamente, só o cristianismo redivivo consegue fazer, por causa das explicações dos princípios que fundamentam a doutrina espírita. A lei de causa e efeito, a reencarnação, a mediunidade, o livre-arbítrio, a influência do espírito na nossa vida, a lei de evolução, não é? E esses pontos, Jesus, Deus, o espírito, o perispírito. Então, através destes princípios fundamentais que nós temos à mão, nós vamos esclarecer. Mas nós, quando vamos ao trabalho, esse trabalho assistencial, para que serve? Só para esclarecer? Só para aliviar? Naturalmente, quando nós esclarecemos, nós consolamos. Vem o consolo, não é? Então, nós já conjugamos aí o verbo esclarecer,
o verbo aliviar, o verbo consolar, mas é somente isso? Não. O trabalho hoje nos propõe uma prática que já era levada a efeito há 2000 anos atrás na Casa do Caminho. E que é um desafio no trabalho, porque requer mais envolvimento de equipe, mais entrosamento de trabalhadores, mais trabalho coletivo dentro da casa espírita, que é a promoção desta criatura que está sendo assistida. A promoção da criatura. Porque muitas vezes nós conservamos as criaturas durante 5, 10, 15 anos sendo assistidas dentro da casa, sem envidarmos esforços para fazer com que ela caminhe sozinha, para que ela caminhe com seus próprios pés. Então nós temos também esse desafio. Nós temos esta responsabilidade de promover a criatura, de ensinar a criatura a caminhar, e não criarmos, através dos departamentos da atividade do centro espírita, da instituição espírita, verdadeiras muletas que impede a criatura de se sentir digna, de se sentir útil. Então, para que serve? Né? Principalmente nos dias atuais, onde nós já estamos aprendendo a trabalhar melhor. Agora, por que é que nós vamos nos envolver com essa tarefa, gente? São questionamentos que, na medida que nós vamos fazendo, nós vamos nos sentindo mais seguros para o trabalho. São reflexões que nós estamos propondo para que vocês se sintam energizados também na tarefa, cada dia mais motivados, porque muitas vezes nós vamos trabalhando, mas depois perdemos a noção assim até do que nós estávamos fazendo naquele princípio, aquele idealismo. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de fazer indagações do que é que nós estamos fazendo, o que é que significa, por que é que nós estamos lá. Agora, por que nós vamos a uma atividade assistencial? Alguém se perguntou? E nós, quando nos perguntamos, descobrimos que a atividade assistencial é das maneiras mais seguras, para nós aprendermos a amar o nosso próximo. Porque nós falamos muito em amor, mas amar é muito difícil, né, gente? Amar, né? É muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Amar, renunciar, amar aqueles que estão perto da gente, fazendo o que a gente quer, é tranquilo, né? Mas amar a criatura que nós somos indiferente, que às vezes tem uma cabeça completamente diferente, um pensamento, posicionamentos, quer dizer, isso nós entendemos que precisamos da prática, do dia a dia, né? Precisamos de nos envolver de forma metódica. E nós vamos ver que esse aprender a amar, ele tem determinadas conotações muito importantes. Porque quantas criaturas dizem, eu vou fazer alguma coisa pelo próximo, mas depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando muito 1 ano, a criatura já está diferente, a criatura já está um pouco assim, sem aquele impulso do momento, aquele entusiasmo. É porque muitas vezes nós pensamos que o porquê do trabalho é só esse contato de algum tempo com o próximo. Mas na verdade é lá, gente, no trabalho, no relacionamento com as lutas alheias, com as dificuldades, com as dores, que nós vamos encontrar meios, que nós vamos recolher energias para sustentar o nosso desejo de renovação espiritual. O nosso anseio de renovação espiritual. Aí vocês podem falar, mas como que nós vamos encontrar esse receio? Aí nós gostamos muito de lembrar a história do André Luiz, naquela obra Nosso Lar. Não tem nada a ver com o trabalho de assistência, mas nos desperta para a reflexão, que justificam essa nossa posição, quando nós falamos que nós é quem precisamos do trabalho de assistência social.
Quando nós falamos que nós, aqueles que nos propomos a ser cristãos, é que precisamos do necessitado. Não é o necessitado que precisa de nós. Se nós conseguirmos entender que nós precisamos do trabalho, que nós precisamos dele, nós vamos então estar sempre buscando novas motivações íntimas. E vejam vocês que André Luiz nos oferece um ensinamento extraordinário. Foi quando ele foi recolhido pelo Clarencio. Né? Quem lê o Nosso Lar se lembra que André Luiz esteve lá vagando durante um certo período, alguns anos, nas regiões umbralinas, e só depois que ele se cansou, que ele mantinha aquele orgulho, aquela vaidade, aquela presunção toda, né? Que ele começou a fazer cogitações acerca do Criador, acerca de Deus, que ele foi recolhido por um grupo de socorristas coordenados, supervisionados pelo Clarencio. E eles então o levaram para a colônia Nosso Lar. Você se lembra? Foram lá para a colônia Nosso Lar. Ele chegou na colônia Nosso Lar, muito satisfeito, aliviado, sentindo já aquelas vibrações de afeto, de carinho, né? Aquele aconchego. Foi para um apartamento que ele inclusive disse que era ricamente mobiliado, com todo conforto, todo bonito, todo agradável. E aquilo o estimulava, fazia bem para ele, que ele lembrava até do conforto que ele tinha no lar, quando estava no plano físico, né? Então ele feliz, satisfeito. Depois que ele se recompôs lá por um dia e meio, aí veio lá o médico, o facultativo, o Henrique de Luna, vocês se lembram? O médico chamava Henrique de Luna. Então veio o médico, né? O auscultou, o analisou direitinho, e depois que ele analisou direito, ele falou, é uma pena, né, meu irmão, que você tenha vindo para o lado de cá pelo suicídio. Ele relata que ele reagiu, né? Ele assustou com aquela afirmação de que ele havia voltado ao plano espiritual pelo suicídio. E começou a rememorar e até citou todos os sofrimentos dele, lamuriou todas as agulhadas que ele levou, o sofrimento dos familiares, da esposa, dos filhos, né? O vai e volta para o hospital, o desconforto todo que a gente sabe que os doentes, especialmente naqueles momentos terminais, passam. Não é isso? Então, depois que ele falou, o médico com muita tranquilidade, muita fraternidade, eu sei de tudo isso, mas o nosso irmão voltou através do suicídio. Então ele ficou sem saber, e aí o companheiro explicou, e na explicação é que nós temos a justificativa para o nosso argumento de que nós é que precisamos do trabalho de assistência. Porque o médico disse para o André Luiz o seguinte, olha, André, você foi suicida efetivamente porque a maneira pela qual você tratava o próximo lá no seu consultório, no hospital, você despertou neles vibrações grosseiras, vibrações negativas, cujas vibrações foram alojando no seu perispírito, em função dos seus problemas conscienciais, porque ele já sabia que não devia fazer aquilo, e em função também dos seus excessos à mesa, alimentava demais, bebia um pouco demais, você então foi enfraquecendo o órgão do fígado, e quando você enfraqueceu, o germe do câncer desenvolveu, porque essas vibrações foram favorecendo para que o germe desenvolvesse. Aí nós pensamos, olha, se vibrações, se pensamento dos outros contra nós pode desestruturar células físicas e prejudicar o nosso equipamento físico de tal forma que venha encurtar a nossa vida, é muito poder, não é? Se o pensamento negativo tem tanto poder, o que não tem o pensamento positivo? E quando nós estamos na frente do semelhante, desesperado, e que nós vamos auxiliá-lo, que nós vamos beneficiá-lo, que nós queremos ajudá-lo efetivamente, qual o tipo de pensamento que ele manda para nós? Positivo ou negativo? De gratidão.
de amizade, de interesse fraterno, de reconhecimento. Então ele não pode fazer nada por nós, mas ele podiam falar porque tinha medo do médico receitar alguma coisa ruim, de não dar atenção. Ele só pensava, se sentia magoado. E ele, esse pensamento, provocou o que provocou nele. Se nós, tranquilos, conscientes de que nós estamos fazendo o melhor que podemos em favor do próximo, por que é que nós não vamos reter essas energias? E essas energias haverão de beneficiar não somente as nossas estruturas físicas, mas também a nossa estrutura espiritual, o nosso psiquismo. Vocês entendem por que é que os amigos espirituais, muitas vezes, quando chegam doentes na casa espírita, ele receita um remedinho, uma receita trabalho também? É por isso. É por isso. Porque o pensamento positivo dos outros vai como que? Favorecendo a criatura. E ainda somado às amizades espirituais que nós criamos, somados à satisfação dos seus amigos, dos amigos espirituais, daqueles por quem nós buscamos interceder, ou trabalhar, ou favorecer. Mais a satisfação dos nossos amigos espirituais e daqueles que trabalham em favor do bem, dinamiza tudo isso. E aí nós vamos nos perguntar se nós efetivamente vamos ao trabalho para ajudar alguém ou para ser ajudado. Na verdade, nós ajudamos, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Temos aprendido isso. Mas nós somos os maiores beneficiados. Vejam vocês que aqueles companheiros que trabalham 4, 5 anos numa campanha do quilo, numa tarefa, e depois falam, olha, eu já fiz a minha parte, agora vou deixar para os mais jovens, agora é com vocês. Se eles soubessem, talvez, o que eles vão perder de vibração positiva, de energias, de benefício em favor de si próprio, talvez não deixassem a tarefa. Então, nós poderíamos dizer que esse trabalho, se nós entendermos bem essa mecânica, se nós acreditarmos nessa mecânica, que é a resposta de Deus aos nossos esforços, e nós sabemos que tudo é lei de correspondência, por isso que a gente recebe o que dá, nós vamos ver que no trabalho nós não podemos guardar a presunção de que nós estamos ali para beneficiar. Nós estamos ali para ser útil, para ser um instrumento do bem, mas nós seremos sempre os maiores beneficiados. Nós vamos entendendo com isso porque é que os amigos espirituais são muito modestos, são humildes, são despretensiosos. Porque na sabedoria deles eles vão aprendendo que, na verdade, quando eles estão ali envidando esforços para nos beneficiar, nos ajudar, eles estão se beneficiando também. É a lei da vida, é a lei da correspondência. Agora, será que cabe nós perguntarmos quem pratica o trabalho de assistência social espírita? Pode parecer, mas não cabe, porque quem pratica? É o espírita. Sim, é o espírita. Mas também nos enseja aí uma oportunidade de nós entendermos que tem espíritas e espíritas. Nós temos aprendido com alguns companheiros que nós temos, dentro da doutrina espírita, 3 fases distintas. A primeira fase, aquela fase onde nós entramos para a doutrina espírita. Que fase é essa? É quando nós buscamos o centro espírita, sentamos ali, ouvimos as palestras, ficamos ali pensando, recebemos o passe, a água fluida, o benefício, não deixamos de vir ao centro, estamos lá na outra semana, vamos marcando nossa presença, nós entramos para a doutrina espírita. Mas nessa convivência, naturalmente nós passaremos mais hoje, mais amanhã, para a segunda fase, que é a fase em que a doutrina espírita entra em nós. Então a doutrina espírita entra em nós como? Quando ao assentarmos na cadeira ou buscarmos dialogar com os companheiros, nós não temos mais dúvidas sobre os princípios que fundamentam a doutrina espírita.
Esses que nós enumeramos agora há pouco, que é de grande utilidade no consolo das criaturas através do esclarecimento. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, causa e efeito, reencarnação, livre-arbítrio, né? Mediunidade e assim por diante. Influência do Espírito na natureza, na nossa vida, vida futura, lei de evolução. Pontos que Kardec foi trabalhando e que estruturou a doutrina espírita em cima desses fundamentos e que são incontestáveis até hoje. Né? Então, nós aceitamos esses fundamentos, entendemos e eles passam a participar um pouco da nossa maneira de ver a vida, de encarar a vida. Mas aí temos a terceira fase. Né? E essa fase, muitas vezes, é aquela fase mais demorada. Ou às vezes ela vem, depois ela volta. Que é quando a doutrina espírita começa a sair de nós. Porque tudo aquilo que entra precisa sair. E ela sai como? Através dos nossos anseios, das nossas propostas de vida, dos nossos ideais, dos nossos planos de vida. Nós nos situamos como criaturas imortais, passando por um período rápido pela vida física, o corpo como equipamento físico, como um material didático para os nossos espíritos. E então nós começamos a mudar as nossas preferências, os nossos objetivos na vida, usar o nosso tempo de forma diferenciada, valorizando mais o nosso tempo. Então, buscando o próximo, é quando ele vai sair de nós, nos situando de forma diferenciada frente à vida. Então, nós poderíamos realmente ver que nós vamos ter vários tipos de espíritas, sem contar as tendências naturais que o elemento encontra na casa espírita. Aqueles que são egressos dos campos religiosos do passado, naturalmente eles vão estar mais envolvidos com a parte mística da doutrina espírita. Aliás, a doutrina não tem parte mística, mas ele vai se situar de forma mais mística frente à doutrina. Não é? Ele vai crer sem questionar. Ele vai crer porque o outro falou, o presidente do centro falou, porque no livro ele viu aquilo ali, mas não entendeu. Mas ele crê. É o místico, né? Então é aquela criatura egressa das instituições religiosas do passado que foram importantes. Outros estarão vindo da área científica, né? Do campo científico no passado. Então aquele espírito que vai se deleitar com o livro dos médiuns, com a Gênese de Kardec, vai ficar feliz, vai preocupar com os aspectos científicos, com a pesquisa da mediunidade e assim por diante. Outros ainda vêm da área intelectual, e nós já temos que combater também aquela tendência só de ver a maravilha filosófica da doutrina espírita. Então nós vamos ver que Kardec tinha razão, quando lá na introdução do livro dos médiuns, ele definiu o termo espírita cristão. Está na introdução do livro dos médiuns, né? Como se tendo vários tipos de espíritas, e o espírita cristão. E nos remete lá naquela célebre pergunta, né? Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírito? Né? Então a gente reconhece pelo esforço, segundo os espíritos responderam, que ele empreende para domar as suas más inclinações, as suas inclinações de ordem inferior. Então vocês vejam que são perguntas que nós podemos nos fazendo. Nós podemos estar nessa terceira etapa até por períodos. Depois nós podemos ter recaída. Não é? Voltar lá para trás. Então nós somos aquela criatura que a doutrina está dentro de nós, mas ela não está saindo de nós. Então vejam vocês a importância do trabalho. Como nós precisamos do trabalho. Como a casa espírita precisa do trabalho. Até para atender essa multidão que está procurando a casa espírita permanentemente. Porque a terapêutica espiritual passa inevitavelmente pelo trabalho, pela tarefa assistencial. O aprendizado da criatura passa pelo auxílio aos outros, pelo envolvimento com as dificuldades
do próximo. E nós vamos ver que isso está relacionado com a maturidade da criatura. É a hora que efetivamente a criatura amadurece. Quando nós amadurecemos, nós vamos então não somente nos deleitarmos com as obras, com os romances, com a convivência, com a amizade, mas nós vamos entender que precisamos de agir. Precisamos de botar esse recurso todo que entrou para fora. E que isso não tem tempo. Não é trabalhar 3, 4, 5, 10 anos, é a vida inteira. É a necessidade do próprio Espírito. Jesus foi muito claro. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o trabalho é imperativo para nosso progresso espiritual. É o próprio alimento do nosso espírito, é o trabalho. Né? Então, quando nós vamos entendendo esse processo todo, gente, nós vamos vendo que os nossos olhinhos vão brilhando frente aos desafios no trabalho. Quando se tem uma proposta nova de trabalho, nós vamos ficando empolgados, motivados, desejosos de buscar experiência. Vamos nos empenhando com ardor, com dedicação, com confiança para o trabalho. E vamos também preocupar em entender como é que nós vamos praticar esse trabalho. Como é que nós vamos levar à frente as nossas tarefas. Tudo isso vai nos fazendo crescer. Tudo isso vai nos beneficiando. Né? Porque se nós formos observar hoje o trabalho que nós fazemos, talvez as necessidades dele sejam diferentes de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos atrás. Sempre nós vamos reciclando. Às vezes, quando nós estamos prestes a aprender, nós estamos achando, olha, já trabalhei demais, vou deixar para os mais jovens. E vamos embora. Aliás, naquela obra Semeador de Estrelas, do Divaldo, tem uma passagem extraordinária, né? Em que ele, preocupado que a Joana de Anjos nunca apresentava para ele, não dizia o nome dela, e ele queria saber quem era o guia espiritual dela, e ele, pois é, mas todo mundo sabe o nome do seu guia espiritual, até que um dia ele não aguentou, falou, mas não é possível, você não tem nome? Eu sei que é um espírito assim, assim, mas e o nome? Olha, meu nome é Joana. Ah, então tá bom, seu nome é Joana. Então aí, ela explicou para ele que na verdade não disse para ele antes o nome dela e ainda algumas passagens dela pela terra, porque estava esperando ele se amadurecer, ele chegar na maturidade. E aí ela disse para nós algo significativo, que perante o mundo espiritual, o vestibular de um trabalhador significam 10 anos de trabalho na mesma tarefa. 10 anos de trabalho na mesma tarefa. Segundo ela, aí que os amigos espirituais começam a nos aceitar como um tarefeiro mesmo naquele trabalho. E está com razão. Porque nós vamos crescendo na medida, nós estamos ali aprendendo e vamos crescendo, depois nós nos definimos. Então, não, eu vou aqui cuidar dessa tarefa aqui, eu vou ali cuidar da outra, hoje agora eu vou cuidar da outra. Quer dizer, ele roda para cá, roda para lá, roda para cá, roda para lá, naquela instabilidade, movimenta demais, mas trabalho mesmo, que é bom, acaba não acontecendo nenhum. Então fica um indicativo para nós da necessidade de nós respondermos ao mundo espiritual. Realmente a espiritualidade não pode colocar responsabilidades nas mãos de criaturas frágeis. Né? Seria até uma temeridade. E nós vamos nos enrijecendo ao longo dos anos. Por isso que toda vez que nós estivermos lá com 5, 6, 7 anos, a gente começar, olha, eu já trabalhei demais, tem que deixar a chance do outro, tem alguma coisa errada. O esforço dos adversários do bem. Aliás, nós não podemos esquecer que quando nós nos propomos a ajudar alguém, nós de imediato arranjamos 3 tipos de adversários. O primeiro adversário são os nossos próprios adversários, que vendo o campo que se abriu para nós no trabalho, a nossa motivação, ele sabe que nós vamos crescer.
ele sabe que nós vamos minimizar débitos, ele sabe que nós vamos progredir no trabalho, que nós vamos mudar a nossa estrutura psíquica, que nós vamos elevar o nosso pensamento e que ele vai ficar nos procurando e não vai nos achar. Ele sabe direitinho disso. Por quê? Porque nós elevamos o nosso padrão vibratório. Quando nós elevamos o nosso padrão vibratório, nós não ficamos tão vulneráveis aos processos obsessivos, aos planos dos nossos adversários. E o trabalho é que nos eleva. Não é só pensar, não é só teoria, é o trabalho. Não é? O segundo tipo de adversário são os adversários daquelas criaturas que nós vamos beneficiar. Por quê? Porque nós vamos interferir num processo. Nós vamos interferir em programas, talvez de centenas de anos. Empenho, esforço de equipe, de grupos organizados para alcançar o objetivo com relação àquela criatura, ou com relação àquela comunidade, com relação àquele grupo. Então nós precisamos estar atentos. Não é? E o terceiro tipo de adversário são os adversários gratuitos do bem. São aqueles que, onde vê um ponto de luz, eles reagem. Eles se sentem mal. Mas, em contrapartida, nós também vamos despertar 3 tipos de amigos. Não é? São os nossos amigos que vão se sentirem fortalecidos, motivados, empolgados no plano espiritual, com os nossos programas, com os nossos objetivos, com as nossas mudanças íntimas. São os amigos de quem nós buscamos auxiliar e são os trabalhadores do bem. Então vejam vocês que nós precisamos mesmo de estar naquela posição de avaliação permanente, de determinação para o trabalho, de constância no trabalho, não é? De convicção de que aquela é a nossa tarefa e nós vamos à nossa tarefa até o momento em que a circunstância efetivamente nos puxar para outra, e isso vai ser talvez depois dos 10, dos 15 ou dos 20 anos, porque nós sabemos que 10, 15, 20 ou 30 anos é um período muito curto para o espírito, né? E vamos nos situando naquele local onde nós fomos levados pela circunstância e buscando o aprendizado que nós necessitamos ali, né? E nesse como também, nós vamos sentindo a necessidade de usar de forma cada dia mais sábia esses valores nossos do campo da razão, do campo do sentimento. Aliás, nós achamos também significativo que Jesus, quando estava lá na frente, lá na Arca do Tesouro, vocês se lembram daquela passagem da viúva pobre? Se lembram? Não é? Tem lá a passagem da viúva pobre, onde Jesus parou lá na frente da Arca do Tesouro. É significativo. Jesus está realmente sempre na porta do templo, na porta do nosso templo íntimo, observando. E o que é que Jesus realçou naquilo que ele observava, naquele quadro? Diz o Evangelho que muitos ricos lançavam muito, e que outros ricos deitavam também muito. Mas eis que uma pobre viúva veio e deitou 2 moedas. Vejam que nós vamos ver aqui a diferença do lançar e a diferença do deitar, não é? São 2 pontos que o Evangelho nos chama a atenção. Porque o lançar, muitas vezes, pode ser aquele trabalho que nós fazemos com indiferença, que nós fazemos com casca e tudo. Olha, eu vou hoje no trabalho, mas vou porque senão os meus amigos, as minhas amigas vão falar de mim, que eu não estou afim, não estou com vontade, ai meu Deus, fui assumir esse compromisso com esse trabalho. Então a gente chega lá assim, né, faz o trabalho de qualquer jeito, olhando o relógio, vai embora, graças a Deus, já está na hora de ir embora, deixa eu cuidar da minha vida. Então muitas vezes nós estamos lançando.
ou mesmo quando nós preparamos as tarefas para nos deleitar. Estamos lá na evangelização, preparamos a semana toda, mas com aquela vaidade, minha aula vai ser um sucesso, eu vou abafar. Não é? Então, muitas vezes, nós estamos preparando um trabalho para atender nós, e não para atender as pessoas que estão à nossa frente. Não é isso? Então, muitas vezes, nós lançamos no trabalho assistencial. Né? É aquele trabalho que há uma certa distância, quando nós ficamos distante das pessoas. É aquela distância. Se nós temos um osso à mão para oferecer a um cachorrinho, se nós lançamos, há uma reação íntima, um reflexo de um posicionamento íntimo. Mas se nós chamamos de cachorrinho, colocamos, fazendo um carinho nele, é outra posição, né? É deitar? É deitar. A mesma coisa é a nossa postura no trabalho. Se nós estamos distante das criaturas, nós estamos lançando. Mas se nós estamos misturados, se nós estamos juntos, se nós estamos perto, nós estamos deitando. Então foi o que Jesus chamou a atenção. Não foi para as muitas moedas que eram lançadas. E vejam vocês que naquela época, as moedas quando caíam assim na arca, faziam um barulhão danado. Então não foi para o barulho que se fez, não foi para a movimentação, para as coisas grandiosas que nós queremos fazer, né? Foi para aquele trabalho da pobre que foi lá e deitou 2 moedinhas. Não chamou atenção, deve ter gente que nem percebeu. Não percebeu que ela estava lá e nem tão pouco que ela deitou. No silêncio. Mas que demonstrou confiança, fé, senso de responsabilidade. Então vejam que perante o mundo espiritual, muitas vezes aquilo que nós pensamos que vamos agradar não é o que agrada. É aquelas coisinhas que só nós é que sabemos que foi uma luta para fazer. Só nós é que sabemos que para chegar ali, Deus é que sabe. E aí a espiritualidade registra. É a viúva que deitou. Ninguém valoriza, os homens não percebem, mas Jesus percebe. Os representantes de Jesus percebem direitinho, não é? Então, a gente vai vendo que nós temos muito que refletir sobre o trabalho de assistência, né, gente? Mas o Vicente estava falando aqui para perguntar, né? E eu acabei não deixando vocês falar nada, né? Alguém gostaria de trazer alguma questão? Alguma? Que aí nós aproveitamos o Vicente. Tem outros companheiros que podem nos ajudar. O que vocês acham, gente, dessas propostas aí de reflexão? Vocês acham que nós estamos exagerando um pouquinho? E nós temos aí, podemos ainda perguntar onde, né, nós vamos praticar o nosso trabalho, né? Muitas vezes nós queremos fazer nosso trabalho sozinho, lá para frente. Tá bom, isso é um trabalho importante, a gente fazer nossa tarefa individual, nossos trabalhos. Mas nós sabemos que nós temos aí a casa espírita, não é isso? Nós temos um agrupamento que pode nos dar cobertura. Então as tarefas devem começar no seio da casa espírita, num ambiente apropriado, não é? Onde nós vamos nos reunir em grupo, onde nós vamos dar a chance para outros também trabalhar de forma mais bem estruturada possível. Porque através desse aprendizado dentro da casa espírita, nós vamos recolhendo ou desenvolvendo as condições de exercitarmos os nossos testemunhos individuais, quando eles surgirem. Não é isso? Quando eles surgirem. Nós achamos muito importante, quando falamos em trabalho, acerca da equipe, né? Equipe de trabalho. Vejam vocês que naquela bela passagem, que é verdadeiramente um tratado sobre assistência social, nós poderíamos estudar um dia inteiro a assistência social através de uma parábola que Jesus deixou. Já fizemos isso, né? Estudarmos um dia sobre a parábola do bom samaritano, né? Em um certo trecho, nós vamos
ou melhor dizendo, também na parábola do bom samaritano, né? Quando ele pega e leva para um albergue, né? Ele pega um albergue, leva o necessitado para um albergue, ele tirou o necessitado lá do ambiente que ele foi assaltado e levou para um grupo de trabalho. Porque num albergue, num hotel, tem o que lá? Tem uma equipe organizada, tem a recepção, tem o que cuida do quarto, tem o que cuida da cozinha. Quer dizer, é um grupo. Ou seja, nós devemos dar chance para os nossos companheiros no trabalho. Nós nos preparamos antes, quando nós começamos a falar nessa passagem, para lembrar daquela outra passagem também, na pesca maravilhosa, quando Jesus mandou os trabalhadores ir para o mar alto, eles foram e começaram a recolher peixes e mais peixes e mais peixes, e depois tiveram que acenar para outros irem ajudar. Quer dizer, trabalho de equipe. Nós vemos esse chamamento ao trabalho de equipe, de grupo, para nós valorizarmos os nossos trabalhos. Mas lá na passagem da pesca maravilhosa também, nós vamos ver que os companheiros que ficaram no barco, no outro barco, que eram 2 barcos, não é isso? Eles estavam atentos. Se eles não estivessem atentos, eles não iam ouvir o sinal. Então, nós devemos estar atentos para ver se não estão fazendo o sinal. Ô, gente, precisamos de trabalhador aqui. Não é isso? Porque às vezes o sinal está sendo feito e nós não estamos percebendo. É preciso que nós estejamos atentos. Ver as necessidades dentro da casa, a necessidade dos companheiros, a necessidade do trabalho. E ir para ajudar. Porque o trabalho é desse jeito. Por que diz lá o Evangelho que as redes iam se rompendo? O que significa isso, gente? Que aqueles trabalhadores que foram no início, na medida que eles foram desenvolvendo aquela tarimba, que o trabalho foi crescendo, a rede tem que se romper mesmo, porque o trabalho deve ser evolutivo. Deve haver uma evolução no trabalho. As tarefas não são estáticas. Porque se nós quisermos que as tarefas sejam estáticas, vem a rotina. E a hora que surge a rotina, surge uma postura do automatismo. E quando surge o automatismo, nós deixamos de recolher o benefício do trabalho. Porque nós estamos no trabalho, mas nossa cabeça está lá em outro lugar. Então as tarefas devem ser dinâmicas. Né? Por isso que as redes se rompiam. O que significa romper a rede? A rede é um instrumento que o pescador tinha, que o trabalhador tem, para buscar o seu alimento. Como o trabalho, as nossas condições de trabalho, a nossa possibilidade, é a rede que nós temos. Na medida que nós vamos envolvendo com o trabalho com Cristo, o trabalho no mar alto, aquele trabalho que nos alimenta, ele vai se abrindo, novos horizontes vão se abrindo. Então nós vamos vendo outras necessidades na frente, e isso significa o alargamento das redes. Então nós começamos a pegar um peixe pequeno, um trabalho pequeno. Com o passar dos anos, nós vamos vendo que necessitamos de nos habilitar, ou o chamamento vai surgindo, para nós buscarmos responsabilidades, pegar peixes maiores. E aí nós temos que acionar para os companheiros que vêm lá depois para pegar com as redes os peixes menores. Ajudar, né? O trabalho de ajuda, o trabalho de dar chance para o outro. Né? Não a gente ficar ali na frente, ali tomando conta daquilo ali, né? Como se o trabalho fosse nosso. O trabalho não é nosso, o trabalho é do mundo espiritual. Quem determinou para ir lançar a rede foi Jesus. Nós só vamos. Por quê? Diz Pedro lá: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Gente, isso é significativo. É significativo. Porque nós trabalhamos muito à noite. Mas qual que foi o resultado prático? Estamos aqui reencarnados, ou nos preparando para a reencarnação, os outros companheiros que estão aí nos ouvindo também no mundo espiritual. Com qual lucro? Cheio de lutas. Cheio de lutas. Cheio de desafios a vencer. Trabalhamos? Trabalhamos. Nos envolvemos com as questões religiosas no passado? Envolvemos, porque se não tivéssemos envolvido, não estaríamos aqui. Não estaríamos sensibilizados para a doutrina espírita. Não estaríamos buscando o recurso religioso. Então é sinal de que nós já passamos
vidas lá atrás na área religiosa. Mas trabalhamos de noite. Não apanhamos o resultado do alimento para os nossos espíritos. Nada apanhamos. Estamos recomeçando tudo de novo. Mas por quê? Porque muitas vezes nós nos envolvemos com a tarefa pensando que a tarefa é nossa. E a tarefa não é nossa. Pensando que nós somos o centro do trabalho. E nós não somos. E nós não somos. E nós não somos. E nós não somos. E nós não somos.